Prontinho, começou. Pode ir, Félix. Vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai de misericórdia, de infinita bondade, a Deus Filho, o Cristo de Deus e a nossa Mãe Santíssima Maria. Rogar as bênçãos necessárias, o amparo, rogar o entendimento, para que possamos, nesse estudo, entranhar em nosso ser, em nosso entendimento, um conhecimento, Senhor, que por enquanto não temos. Ajude-nos a entender a história, entender o que foi escrito, para que possamos elevar-nos e colocar em prática. Ajude-nos, abençoa a todos nós aqui presentes, encarnados, e nossos irmãos desencarnados, que estão conosco, nos amparando nesse estudo e nos guiando. Se conosco, ampara o nosso irmão Tiago em sua palestra, que possa ser iluminado para nos orientar. Se conosco, Senhor, de misericórdia, hoje e sempre. E que assim seja. Assim seja. Boa noite, gente. Assim seja. Oi, Liana. Boa noite, Liana. Obrigado, Félix. Boa noite. Nós vamos continuar, então, com o mesmo versículo da semana passada, né? Na semana passada nós iniciamos o estudo do versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, onde fala da luz, né? Eu comentei que, quando eu participei do estudo e eu vi isso pela primeira vez lá no estudo que o Haroldo coordena, né? Foi a coisa assim, que eu mais gostei, o estudo desse versículo, quando fala dessa luz aí. E antes da gente prosseguir, vamos só rever um pouquinho o que a gente já falou. Por quê? A gente percebe aqui que o livro, agora, né, que a gente está seguindo aí alguns versículos, a gente percebe um caráter assim de evolução. O livro trata exatamente da evolução nossa, né, da criação, do princípio, né, e a trajetória bíblica como um todo vai falar da nossa trajetória humana. Mas aqui é o iniciozinho falando da trajetória da criação do ser, da criação de nós mesmos, da evolução das coisas até o ser humano racional lá na criação do Adão. E depois do Adão, a nossa tomada de decisão, as nossas tomadas de decisões, o nosso livre-arbítrio agindo. Como que a gente já começa a perceber que um caráter de evolução, né? Lá, uns 2 encontros atrás, nós falamos sobre os elementos gerais do universo, né? Que foi muita informação, onde nós falamos de Deus, Espírito e matéria. No versículo 2, o Espírito de Deus pairando sobre as águas, né? Essa água aí a gente assimilou com o fluido cósmico universal. Sobre o fluido cósmico, o principal que nós podemos guardar aí, que é a matéria-prima, né, do universo, até por isso a água, né, aqui no nosso planeta, ela simboliza esse fluido cósmico, porque tudo, né, que a gente vai fazer, a água é uma matéria-prima, direta ou indireta. Mas o fluido cósmico ainda ele tem uma característica ainda mais abrangente, que é de preencher, né, todos os ambientes. Então, onde nós estamos agora, na verdade, está inundado de fluido cósmico. E por isso também o André Luiz vai, lá no livro Evolução em Dois Mundos, falar que é como se fosse o sistema nervoso, né, de Deus ali. Então, a onipresença divina, né, quer dizer, aquela coisa de Deus estar em todos os lugares, é exatamente por causa desse fluido cósmico. E aí, sobre a questão de sintonia, Paulo vai dizer que nós deveríamos agir, né, como peixes mergulhados no oceano do amor de Deus, quer dizer, mergulhado nesse fluido cósmico, nessa sintonia com o Pai, né? Então, 2 elementos gerais do universo: Deus, o Criador de tudo, né? No versículo 1, o Deus único, nós estudamos Deus único, as suas características. No versículo 2, fluido cósmico. No versículo 3, a luz, que nós começamos a estudar.
Essa luz, né, nós começamos a discutir na semana passada, ela fala do outro elemento geral do universo que falta, que é o espírito. Por quê? Né? Chama atenção, nós discutimos na semana passada também, mas só para a gente ver assim, como que a gente direciona, né, esse raciocínio. A luz foi criada antes do Sol. O Sol vai ser criado só lá no quarto dia. Então, em vez da gente pensar assim, nossa, o escritor deu uma má nota, porque como que existia luz antes de existir o Sol, né? Que é o astro-rei que fornece a luz para nós. Num pensamento egoísta, a gente poderia pensar assim. Num pensamento humilde, a gente deve pensar assim, olha, o Sol ainda não tinha sido criado, então essa luz é um símbolo. Qual símbolo que é essa luz? Do que ela se trata? E aí a gente foi buscar essa informação lá no versículo 1 do Evangelho, no capítulo 1 e no versículo 1 em diante do Evangelho de João, né? E por que, né, que eu disse aí que foi uma das descobertas aí que eu mais fiquei entusiasmado, né, no estudo do Gênesis? Porque na doutrina espírita é claro para nós já ouvimos, né, em palestras, já vimos em alguns livros, a questão do Cristo ser o governador do nosso planeta, né? E mais do que isso, foi ele quem fez o nosso planeta Terra. Isso era uma informação que na doutrina espírita a gente já tem. Inclusive lá no livro A Caminho da Luz, né, o Emmanuel sempre faz questão de frisar. Cada passo, assim, nos primeiros capítulos ele fala, né, da criação do nosso planeta, fala de Gênesis também, né? E ele sempre deixa claro que é o quê? O Cristo coordenando a criação do planeta em uma pleiade, né, de espíritos trabalhando, sendo coordenados por Jesus. Jesus como o construtor, né? O arquiteto divino, né, do nosso planeta, o engenheiro também, né? E muitas vezes até o pedreiro mesmo. Não duvido que ele botou a mão na massa em algumas coisas, né, para fazer. E às vezes até o servente, né? O fato dele ter encarnado e ter morrido por nós e vindo para nos servir, mostra essa humildade do Cristo e grandeza do Cristo. Isso era uma coisa que para nós, né, é uma informação que se não era clara, pelo menos a gente já tinha ouvido falar algo. Nas outras religiões a gente não vê tanto. Pelo menos eu nunca vi. Com essa abordagem que a gente faz no capítulo 1 do Evangelho de João, aí uma coisa, né, que estava restrita ao Espiritismo, agora abrange para o cristianismo, né? Para toda a religião cristã, as evidências que nós vimos lá no Evangelho de João vão trazer para nós a confirmação de que essa luz que foi criada é o próprio Cristo. E como Cristo, né, é o nosso guia, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito, né, na questão famosa 625. Todo mundo vai decorar ela, se não decorou ainda, porque nós vamos falar direto aqui. Qual o tipo mais perfeito, né, de espírito para a humanidade, né, tomar como exemplo? É Jesus. Então aqui, na criação do elemento geral do universo, espírito, o exemplo que é dado para nós é Jesus. O modelo, né? Aí a resposta dos espíritos é muito... A resposta é Jesus, e a pergunta, né, de Kardec, ela é muito perspicaz, né? Guia e modelo, né? Aqui nós vimos então que o modelo de espírito, né, de criação de espírito, é o Cristo. Mas agora, né, nós vimos lá no Evangelho de João que tem muita informação e tem mais evidências que fortalecem ainda mais esse nosso argumento. Então, nós vamos voltar agora, talvez a gente não vai ler, né, o Evangelho
até onde a gente leu na semana passada, se eu não me engano até o 14, a gente leu bastante. Mas hoje a gente vai voltar pincelando aqueles pontos mais principais, né? E remontando no porquê, então, que essa luz aí representa o próprio Cristo. Chamou atenção, aí eu já estou lá no Evangelho de João, é o mesmo mecanismo, viu, gente? Deixa um dedinho lá no Evangelho de João e deixa um dedinho lá no Gênesis, que nós vamos ficar indo e voltando, né, para pegar mais evidência. Na semana passada nós demos uma passada geral aqui. De cara, né, o que a gente falou, as duas primeiras palavras do Evangelho de João, no princípio. E as duas primeiras palavras de Gênesis, no princípio. Então, João deixa claro aqui sobre o que ele queria falar. Ele queria falar do princípio da criação, do Gênesis, né? A gente comentou também que o Evangelho de João, ele tem, até por João ser aquele mais íntimo, né, de Jesus, muitas vezes chamado daquele que Jesus mais amava, o discípulo que Jesus mais amava. Eu não gosto muito dessa expressão porque Jesus ele não tem preferência, né? Ele ama a todos nós, mas assim, é no sentido daquele que tinha mais proximidade, aquele que tinha mais sintonia, talvez, né, espiritual com Cristo, mais afinidade espiritual mesmo. Tanto que ele traz, né, o evangelho dele é uma linguagem, ele traz os acontecimentos, mas é uma linguagem um pouco diferente dos outros evangelhos que a gente chama de evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas. Enquanto os outros têm mais ou menos uma ordem cronológica, João já coloca assim mais sentimento, né, mais intimidade, como se ele soubesse, né, ou tivesse no íntimo dele percepções que talvez os outros não tiveram. Mas na verdade, né, gente, todos os evangelhos se completam, né? A gente não tem que desprezar um ou outro. E só uma outra consideração a respeito lá do livro Gênesis, né, que a gente eu comecei a falar sobre aquele ponto de vista, né, da gente ver assim, quando eu comentava lá sobre a luz e o sol não ter sido criado, não só nessa passagem, mas em todas as outras que não faz muito sentido à primeira vista, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que averiguar, tem que pesquisar. Por quê? Gênesis escrito por Moisés, né? Tentando esclarecer um povo e escrevendo numa linguagem simples, para camponeses e doutores entender, né? Nem sei se na época tinha título lá de doutor, mas para mais pessoas mais letradas, né? Talvez mais com essa estigma de ser mais importante socialmente. E certamente Moisés escreveu isso orientado pelo próprio Cristo, né? Assim como o Evangelho, que o Cristo veio para viver conosco, assim como a doutrina espírita, eu vos enviarei o Espírito de verdade, né? Que alguns defendem que é até o próprio Cristo. Então, o livro de Gênesis ele tem também essa pegada de ser um direcionamento do plano espiritual para nós. Então, cabe a nós entender. Tem coisa lá que a gente ainda não vai entender. Mas cabe a nós respeitar e ser humilde, né? E quando isso acontece, quando a gente consegue fazer desse jeito, a gente pensa assim, nossa, como, né? Tá tudo ali, né? E como que às vezes a gente não percebe? Porque a gente está dando espaço, né, em busca do conhecimento, e o Cristo, da mesma forma que orientou lá Moisés, né, com a gente também, quando a gente se dispõe, o próprio mestre diz que onde houver 2 ou mais em seu nome, ele ali também estaria, né? Logicamente também na presença dos amigos espirituais, daqueles que sabem, né, um pouco mais e nos ajudam, né, a todos nós. Então era isso que eu queria dizer. Que não é porque é o primeiro livro que assim é menos importante, pelo contrário, é a base, né? E direcionado pelo Cristo. Porque
Se foi o Cristo que conduziu, que criou o planeta, e foi Moisés que escreveu, então já era o Cristo ali, né? 10 mandamentos, tudo, viu, gente? Da Bíblia, desde o início do Gênesis aqui, toda a escrita bíblica conduzida, orientada por Jesus e seus trabalhadores, né? Quando o André Luiz traz aquela ideia do título do livro Evolução em Dois Mundos, é exatamente isso. Que a gente às vezes foca muito na evolução só do nosso plano material, mas o Cristo, né, trabalha para que essa evolução ocorra tanto no material quanto no espiritual, né? Então tem essa orientação também. Lá no versículo 1 de João, no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Aqui dá aquela ideia, né, que muitas vezes a gente traz sobre a Trindade, né? O Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai Criador, o Filho, o Cristo encarnado, e o Espírito Santo, a questão espiritual, né? A orientação, talvez. Era como se fosse o Deus Pai, o lado material e o lado espiritual, essa trindade, né? Então, olha só. No princípio era a palavra, ou o verbo, né? O verbo é até mais comum de estar. E a palavra estava junto de Deus. E a palavra era Deus. Então, assim, a palavra era Deus, quer dizer, o Deus Pai, estava junto de Deus, né? Aí podemos dizer Espírito Santo, ou o lado espiritual. E no princípio era a palavra, a ação. Como assim? Sempre quando Deus ia criar alguma coisa, né? Começa assim, e disse Deus, quer dizer, a palavra. Então, até por isso, né? Talvez nessa tradução aqui eles preferiram colocar palavra, né? Em vez de verbo. Mas eu vou dizer para vocês por que eu gosto mais de verbo, né? Daqui a pouco. Ela existia no princípio, junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela, nada foi feito de tudo o que existe. Então aqui está falando dessa palavra agindo. Quer dizer, tudo foi feito por meio dessa palavra. A gente pode pegar no sentido geral, que é Deus falando e as coisas acontecendo. E podemos pegar também no sentido de Deus dando uma ordem e alguém executando. O que corrobora com essa interpretação? Lá no final da criação das coisas, depois de cada dia, Deus vai fazer um controle de qualidade. E Deus viu que era bom. Isso só faz sentido se for outro que não Deus fazendo. Não faz sentido Deus fazer uma coisa e Ele mesmo aprovar. Porque se Ele é perfeito em tudo, é lógico que se Ele está fazendo, ia ficar bom, ia ficar ótimo, né? Então, quando Deus aprova, era como se Ele deixasse continuar, né? Interessante a gente lembrar lá de quando falávamos do fluido cósmico, que até as regiões umbralinas, né, elas são criadas através de manipulações do fluido cósmico, mas aí com um pensamento desequilibrado de espíritos que não estão em sintonia com o Pai. Aí André Luiz faz questão de dizer que são coisas efêmeras, de pouca duração. Por quê? Não estão de acordo com a lei de Deus. Porque o que Deus cria é bom. Então, o nosso planeta, por exemplo, 4,65, né, mais ou menos, bilhões de anos. Aí é uma criação de um espírito que está em sintonia com Deus. Então ela é duradoura, né? Por quê? A nossa Terra é uma bênção.
é uma escola de almas, né? É um local de redenção, de aprendizado, né? E faz parte né, do universo, assim. Se a gente for pegar o universo, a nossa Terra é uma bolinha de gude, né, gente? Mas faz parte, né? Abriga espíritos como nós, por exemplo, né? Tem uma utilidade. Então, quando Deus viu que era bom, é porque ele meio que autorizava, né, o próximo passo. E é isso que nós vamos ver quando a gente for avançando os dias lá. É a evolução tintim por tintim, do jeito que a gente está vendo. Deus, fluido cósmico, espírito. Depois disso, aí já é cocriação. É por isso que nós tivemos aquele estudo lá cheio de informação. Por quê? A criação do planeta Terra é cocriação em plano maior. Jesus, né? Consegue manipular fluido cósmico de maneira extraordinária, porque está em sintonia com o Pai. E cocriação em plano menor somos nós, que manipulamos fluido cósmico também, mas para coisas menores. A gente ainda não está no nível de merecimento. E nós vamos ver que Jesus ele atingiu esse nível de merecimento. Se alguém quiser comentar, tá, gente? Pode interromper, pode. Você sabe, né? Como funciona. Senão eu vou falando aqui. Tudo foi feito por meio dela, da palavra, né? Versículo 3 do capítulo 1 de João. Nela estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Aí eu pedi para a gente ler lá um versículo, né? Que ia ajudar também. Também no Evangelho de João. Que é... Deixa eu só pegar um número aqui, porque como eu sei mais ou menos o que ele... 8:12? João 8:12. O que fala nele lá? Vocês lembram? Jesus voltou a falar: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Olha só como é que bate com isso aqui. Nela estava a vida, né? Nela o quê? Na palavra. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, né? Então Jesus, ele afirma que ele é a luz, né? Que vence a escuridão, a luz que dá a vida, e é mais ou menos essa própria palavra. Até aqui, né, tá falando só da palavra, mas a gente prosseguindo, né? Aí aqui sai um pouco, né, do contexto, mas é necessário ler. Veio um homem, lá no versículo 6 do Evangelho de João, enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João Batista veio para dar testemunho de Jesus, né, gente? Veio primeiro. Aqui já fecha, mas vamos continuar, porque a parte mais bonita está chegando, né, Silvia? A parte que a gente gostou semana passada. Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina. Ela estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela. E aqui atrás fala também, né, que o mundo foi feito por meio também da palavra. Então olha que bonito, é a conexão, né, da luz com a palavra. Tudo foi feito por meio da palavra, mas o mundo feito por meio da luz. Então era a palavra ordenando e a luz realizando. Agora a gente vai quase fechar. A quantos, porém, a acolheram, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus.
são os que creem no seu nome. Estes foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí o versículo 14. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. A famosa frase, né, do Evangelho de João, que é o verbo, é mais famoso. O verbo se fez carne e veio morar entre nós. Deixa claro, então, que esse verbo ou palavra, essa luz, que era a mesma coisa, veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Aqui a gente pode parar, mas já ficou claro para nós, né, gente? O verbo, a luz, são a mesma coisa, e a dica final veio morar, né, entre nós. Jesus Cristo. Então, essa luz criada no primeiro dia, como a gente viu na semana passada, é o Mestre, é Jesus. E aí a gente volta, né, na evolução. Deus, versículo 1, fluido cósmico, versículo 2, e Espírito. Boa noite, Rafa. E Espírito, no versículo 3, simbolizado por Jesus. Agora olha como que isso toma mais abrangência, né? Uma coisa para nós já é suficiente, para nós espíritas. Estar numa psicografia de Chico Xavier, em palestras, né? A informação de que Jesus é o governador do mundo, o Criador. Outra coisa é isso estar no próprio Evangelho. Sai da janela espírita e vai para a janela, abre, né, para o horizonte do cristianismo. Então, todo aquele que se diz cristão, que crê no Cristo Jesus, fazendo essa analogia, entende que o Criador do nosso planeta foi o Cristo. Não fica dúvida, né, gente? João, aqui ele só faltou desenhar, né? Se tiver Bíblia ilustrada, nem precisa, mas só faltou isso. Ô Tiago, Oi. por isso que a gente realmente, né, à medida que você vai olhando, ouvindo e tudo, você vai entendendo que não tem como a gente separar o Velho Testamento e do Novo, né? Porque muitas vezes a gente quando você começa, você pensa, mas o Velho Testamento é só, ou sem ele, não tem como você entender o Novo, porque aí você entende tudo pelas metades. E quando você volta, e esse é a Gênesis, não, ele é muito bonito, porque realmente ele vai te abrindo horizonte, assim, ó. Mesmo a gente que, igual eu sei, eu tenho muita dificuldade, sempre tive, muita dificuldade de entendimento. Mas através da Gênesis, eu falei que eu quero ler todo mesmo, e pegar no Êxodo e tudo. Por quê? Porque isso aí abre o leque para a gente, né? Isso mesmo. Quando a gente fala que ele é a base, né? É isso mesmo. Ele é a base para os outros textos. Os judeus, né, na época de Jesus, não tinham o Evangelho. O que eles liam? Antigo Testamento. Moisés, né? Cristo conhecia, né? Até porque o Cristo orientou isso aqui. Mas, assim, conhecia. Paulo de Tarso, né? Era isso que eles tinham para direcionar. Então é a base mesmo.
vários textos, nós vamos ver ao longo do estudo, vão fazer, né, referência ao Gênesis. Agora, nós vamos lá para o Gênesis, né, porque voltando no versículo, aí aqui a gente tem assim, a prova final. Né? Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Lembra quando a gente comentou do merecimento? Por que Jesus é co-criador em plano maior? E nós, co-criadores em plano menor? Jesus obteve o merecimento. Onde está escrito isso? Deus viu que a luz era boa. O bom aqui é um adjetivo dado à luz. É uma característica da luz. Não é da criação da luz. Diferente dos outros, né? Quando separou águas e águas, Deus viu que era bom. Deus viu que era bom o quê? A separação entre águas e águas. Quando criou os astros, Deus viu que era bom. O que era bom? A criação dos astros. Aqui não. Deus viu que a luz era boa. Então, em um versículo, gente, está falando de milhões de anos de evolução do Espírito, da criação do Cristo Jesus, até ele merecer ser o Cristo, sendo bom. Quando se torna integralmente bom, o Espírito se torna apto a ser filho de Deus. É por isso que em alguns momentos a gente não entende por que Jesus é o Filho único. Jesus é o Filho único porque do nosso convívio na Terra, o que nós temos notícia até hoje, é que só Ele conseguiu seguir os exemplos de Deus, criando coisas boas. Aqui no Gênesis está falando para nós que tudo que Deus cria é bom. Isso significa que por mais que nós estejamos evoluídos, se a gente tiver 1 milésimo de segundo de pensamento mal, 2 minutos que a gente fez alguma coisa errada, a gente está agindo contrário à lei de Deus. A gente está quase sendo filho de Deus, mas ainda não é. Porque filho de Deus, nesse sentido, né, gente, de unidade com o Pai, é só aquele que consegue reproduzir coisas boas, tornando-se bom. E aí, esse adjetivo de bom, né, ele cria uma importância que talvez a gente antes não dava. Ah, fulano é muito bom, né? Depende. Né? Depende do... A gente interpreta esse bom ainda da forma que ele não é totalmente. O bom, né, é esse íntegro, completo, que só faz coisas boas assim como Deus. Então, quando Deus viu que a luz era boa, o que ele fez? Separou a luz das trevas. Quando nós nos tornarmos um pouquinho melhores, a gente não vai reencarnar mais na Terra. Era como se Deus separasse a gente da Terra e mandasse para um mundo, talvez, de regeneração. Né? Respeitando as proporções, é esse mecanismo. Esse Espírito tornou um Cristo. Ele não está mais nas trevas. Boa noite. Quem entrou agora? Parece que é Toshiki. É, pelo nome aqui não tá dando para... Toshiki KKJ. Bom, seja bem-vindo.
Então, gente, quando Deus faz essa separação, né, é porque o Espírito, a luz por ele criada, chegou nesse patamar de Cristo. Boa noite, Shaline. Chegou nesse patamar de Cristo. Aí tem essa separação. A luz, Deus chamou dia, e as trevas chamou noite. Aqui é uma linguagem simbólica, né? E a gente lembra lá no Evangelho, sempre que vai realizar, o Cristo, por exemplo, vai realizar alguma atividade, né? É durante o dia. Sempre que acontece alguma coisa esquisita, uma coisa que não devia, né? É à noite. Por exemplo, Nicodemos, né? Que queria seguir Jesus, mas tinha meio que vergonha, tinha um cargo, né? E tal. Procurou Cristo à noite, né? Inclusive lá Jesus fala aquela frase que vai voltar aqui no Gênesis também. Nascer de novo da água e do Espírito. E aqui o Espírito de Deus pairando sobre as águas, né? Só para a gente lembrar aí de como que isso volta, então. Então, o dia é o quê? É a hora iluminada. É a hora de agir. É a hora de viver. É a hora de produzir. Né? Por isso que o Cristo fala, meu pai trabalha até hoje e eu também. Quando a gente evolui mais espiritualmente, e isso também já é claro para nós na doutrina espírita, quanto mais evoluído, mais a gente quer trabalho. Contribuir com a obra divina. Então isso é dia, isso é ação. Noite é treva. Quando a gente quer fazer coisa errada, procura um lugar escondido, procura um lugar menos iluminado, um lugar onde ninguém vai ver, menos Deus. Porque lá também tem fluido cósmico, Deus está sentindo, onipresente. Então é ilusão nossa. Por isso tem essa separação entre dia e noite. Finaliza, né? Houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. E aqui não fala que Deus viu que era bom. Por quê? Ainda está falando de criação dele. Aí aqui, aquela ideia que a gente tem, né, que o mundo foi criado em 7 dias, na verdade não foi, porque o último dia descansou. Mas aqui a gente vê que não foi nem 6, né? Esses 5, até nesse versículo aqui, nessa interpretação que a gente está fazendo, que não é a única verdadeira, mas é o sentido que a gente pegou desde o começo, como é sequencial, a gente continua nela. Aqui, né, versículo 1, no princípio Deus criou céu e terra, criou tudo. Aqui começando a detalhar como que ele criou tudo. Primeiro o fluido cósmico, depois criou o espírito, e depois a continuação da criação é cocriação dos espíritos por ele criados. Espíritos como Jesus, co-criadores em plano maior. Espíritos como nós, co-criadores em plano menor. Então está falando da criação, mas mais do que isso, detalha a criação. Então não é por acaso que no primeiro dia não tem o controle de qualidade. Porque ainda era Deus fazendo. E esse Deus disse, né? A palavra. Lembra que uma das definições do André Luiz sobre o fluido cósmico também é como se fosse o hausto do Criador, né? Como se fosse o respirar, o aspirar e o expirar. Então, a palavra de Deus, Deus dizendo, era como se Deus dando uma ordem e ao mesmo tempo esse hálito, né, esse ar saindo e Deus fazendo. Esse disse Deus. A partir dos outros versículos,
do 6, Deus diz, faça-se um firmamento. Aí eu vou ir saltando aqui só para não ler tudo, viu, gente? Aí vamos lá no 8. Firmamento, Deus chamou o céu, houve uma tarde e uma manhã, o segundo dia. Deus disse, junte-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu, para que pareça solo firme. Assim se fez. Ao solo Deus chamou terra, e o ajuntamento das águas mar. E Deus viu que era bom. Então aqui começou o quê? Cocriação em plano maior. Deus dando a ordem, o co-criador em plano maior, que aqui é o Cristo, realizando, e Deus aprovando. Aí, Rafa, volta lá no início, quando a gente leu o capítulo inteiro, que a gente fez aquele panorama, né? Quando você chamou bem atenção sobre esse Deus ver que era bom, né? Parecia que era ele conversando com ele mesmo, né? Mas é por isso. Nós vimos aqui, pouco antes de você entrar, a gente finalizou o raciocínio aqui com o Evangelho lá de João, onde mostra que a luz criada no primeiro dia é o Cristo. Aí Deus viu que a luz era boa. Quer dizer, a luz teve um merecimento. O Cristo teve um merecimento de começar a co-criar em plano maior. Deus, então, começa a ordenar e faz o controle de qualidade. Então, o disse Deus é a ordem, o Cristo, em sintonia plena com o Pai, cumprindo a ordem, e o viu que era bom, Deus dando o controle de qualidade, dando o ateste. Viu que era bom, continua. Tá bom? Continua. Aí vem os outros dias. Separação de águas e águas, vegetais que vão surgindo aí no terceiro dia. Lá no versículo 13, houve uma tarde e amanhã, o terceiro dia, né? No 12, a terra produziu vegetação, frutos e tal. Deus viu que era bom. Houve uma tarde e amanhã, terceiro dia. 14, façam-se os luzeiros. Aí nós vamos passar por cada dia, né, gente? Só estou fomentando o argumento aqui. Lá no 17, Deus colocou no firmamento, né, os luzeiros para presidir o dia e a noite. Mais uma coisa, olha como que o dia e noite aqui do versículo 3 também é simbólico. Por quê? Antes de existir o Sol, né, e a Lua, que são os astros, né, que nos mostram dia e noite, na verdade só o Sol já era suficiente, né? Que a noite começa depois que o Sol se põe. Como que existia dia e noite se não tinha Sol? Então, quando Deus chamou a luz, né, Deus chamou o dia, é o dia naquele sentido que nós comentamos. Então, no quarto dia, Deus viu que era bom. No quinto dia, começou a criação dos animais, né? Lá no versículo 21, Deus criou os grandes monstros marinhos, seres vivos, segundo suas espécies, tal. E Deus viu que era bom. Tarde, manhã, quinto dia. Sexto dia, criou, produz a terra seres vivos, animais domésticos, lá no versículo 24. 25, fez animais selvagens, e Deus viu que era bom. Agora o 26, gente, a prova final, né, do trabalho da cocriação. Versículo 26 do capítulo 1. Deus diz: façamos o ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança. Façamos no plural. Então, enquanto antes tinha uma ordem e uma execução
e um controle de qualidade, na criação do ser humano, esse façamos dá uma ideia de proximidade. Deus observando mais de perto, inspirando ainda mais o Cristo na nossa criação. Dando uma atenção maior. Façamos, né? Era como se estivesse do lado, não dá pra gente imaginar assim? Parece que era o Cristo fazendo e Deus ali do lado, né? E qual que é a consequência disso? Criou o ser humano à sua imagem e semelhança, no 27. Ô, Tiago, Oi. e mostra pra gente também, né, que se Jesus, que tinha toda a evolução, estava, né, extremamente preparado, Deus estava ali junto com ele, né, acompanhando as coisas de perto, por que que a gente normalmente fica desesperado com as coisas, né, como se a gente tivesse abandonado, não tivesse sendo acompanhado? A gente está o tempo todo acompanhado. Isso mesmo. Exatamente. É muito legal, né, a gente conseguir trazer isso para o nosso dia a dia. E essa passagem, principalmente da criação da luz e da sintonia do Cristo com Deus, ela fortalece tanto, gente. E esse cuidado aqui com Deus na criação, né, fortalece tanto, né, que às vezes a gente fala, é engraçado, né, porque às vezes quando a gente faz alguma coisa assim mais, eu ouvi isso numa palestra, eu nunca tinha parado para pensar. Às vezes, quando a gente faz alguma coisa que a gente foge um pouquinho da linha, foge um pouquinho dos trilhos, faz uma coisinha mais ou menos errada, a nossa justificativa é assim: mas eu também sou filho de Deus. Como se Deus fizesse coisa errada. Não! Por ser filho de Deus, a gente tinha que ter mais força, é o que a Débora está falando aí. A gente tinha que ter mais convicção e resistir, né? Sei lá, vamos pegar um exemplo aí. Cotidiano qualquer. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, falar mal de alguém. A gente fez um juramento para nós mesmos assim, ó, não vou falar mal de ninguém mais. E consegue ficar, sei lá, um mês sem falar mal de ninguém. Aí chega um dia, alguém, né, talvez uma serpente igual a do Gênesis, né, chega, aí tal, a gente conversa, escapola, fala, cai e começa a falar. Aí a gente fala assim, mas eu também sou filho de Deus. Né? Para justificar coisa errada, sendo que tudo que Deus cria é bom. Então, até nesse sentido, é legal a gente mudar essa perspectiva. De antes do erro a gente usar isso. Porque é totalmente ilógico a gente usar isso para justificar o erro. É antes do errar, pensar, eu também sou filho de Deus. Me dê forças, Pai, para agir da maneira certa, né? E aqui, lembrando, Cristo teve o quê? Esse merecimento, né? Tanto que o Cristo mesmo nos diz que ele e o Pai eram um, né? Tamanha conexão que eles tinham. A gente ainda não está nesse nível de conexão, mas nem por isso Deus nos abandona. Até porque estamos mergulhados no fluido cósmico, que é o sistema nervoso divino. A gente não pode confundir isso aqui com aquela questão do panteísmo, gente. O que é o panteísmo? Como se todos nós fôssemos pedacinhos de um Deus. Não. Se a gente fosse pedacinho de um Deus, a gente era parte de Deus e não teria defeito. É diferente. Esse sentido do fluido cósmico, quando a gente está submerso nele, é essa conexão com Deus através de um elemento, né? De um elemento criado por Ele, que nos faz sentir Deus quando a gente eleva em sintonia, eleva numa prece, quando recebe uma bênção qualquer, e que faz também Deus estar próximo de nós.
né? Mas que também, se a gente manipular de forma errada, né, a gente colhe consequências. Aí volta nas características de Deus, justo, bom e misericordioso. Só para finalizar aqui, depois da criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, lá no aí Deus dá a ordem, né? Por que chama atenção nisso aqui também, gente? Por que tem esse ênfase aqui? Nós ainda vamos entrar na discussão do princípio inteligente e do espírito. Mas a espécie humana, né, foi a espécie escolhida no planeta Terra para a encarnação de espíritos. Então é o ápice da criação de Deus. É por isso que é o último a ser criado. Porque antes do espírito tem o quê? Princípio inteligente, que começa no mineral, depois vai no vegetal, depois no reino animal. E quando está apto a tornar-se espírito, encarna no ser humano. Encarnou no ser humano, passa a ser chamado de espírito. Não é mais princípio inteligente ou princípio espiritual, como alguns outros falam. Então a obra-prima da criação somos nós. E a gente às vezes não valoriza isso, né? Tanto que no final, no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, e Deus viu tudo quanto havia feito, e era muito bom. Após a criação do homem, não era só bom, era muito bom. Deu muito certo. Esse trabalho todo, que na verdade é um só, viu, gente? A criação do homem é a finalização do trabalho. Mas ele começa lá na separação de águas e águas, que a gente vai entrar na semana que vem. Depois da criação dos elementos gerais do universo, né, Deus que não tem início nem fim, por isso é eterno, fluido cósmico universal e espírito, começa a manipulação de fluido cósmico pelo Cristo Jesus. E por outros, né? O Cristo é um dos exemplos. Mas tem outros espíritos crísticos que constroem planetas, sistemas solares, Via Lácteas. Não, Via Lácteas não. Via Lácteas. Galáxias, né? Perdão. Né? O Chico vai chegar a falar isso. Que tem os cristos planetários, sistema solar e tal. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Depois da criação do fluido cósmico e de espíritos, né, em geral, e algum desses espíritos chegar no nível de cocriação em plano maior, começa o quê? Manipulação do fluido cósmico. É por isso que é o quê? Separação entre águas e águas. Não criou água, né? O Cristo não criou o fluido cósmico, porque quem cria isso é só Deus. Separou, né? Começou a manipular. Então hoje aqui a gente fecha, né, com essa ideia sequencial. Deus, criador de tudo, criação do fluido cósmico e criação do espírito. Esse espírito, espíritos em geral, né, simbolizados pelo nosso guia e modelo, tipo mais perfeito, Jesus, que é a luz do mundo, que tem um merecimento tal que o permite manipular fluido cósmico em escalas que a gente ainda não consegue alcançar. E a partir daí começar a criar coisas, entre elas o nosso planeta. E aqui a evolução continua, tá, gente?
Aí depois é o Cristo criando habitats para o princípio inteligente até chegar no homem, que a gente vai continuar na semana que vem. Beleza, gente? Já criamos lá o canal, né? Já coloquei alguns vídeos. Essa semana eu creio que eu termino de colocar e deixar atualizado, né? Em dia lá. Demora um pouquinho para carregar, então. Tranquilo? Beleza, ótimo. A nossa reunião termina em 3 minutos. Eu vou fechar então com a prece. Sobrar minutinhos aí, alguém quiser comentar, mas vamos fechar com a prece só para a gente não perder. Amado e divino Mestre Jesus, luz do mundo, Criador de todos nós, agradecidos estamos pela oportunidade bendita em que estivemos aqui reunidos em seu santo nome, mesmo diante das nossas mazelas, diante das nossas imperfeições, das nossas necessidades. Amparados pela sua misericórdia, tivemos força, Senhor, de buscar aprender sobre as suas palavras, sobre a trajetória da nossa criação divina. Que essa autoestima, essa importância que Deus nos deu, reflita em nós como energia para seguirmos em frente, cumprir com as nossas obrigações e melhorarmos a cada dia. Que o Senhor abençoe todos aqui presentes, aqueles que não puderam participar. Que leve essa paz, essa energia positiva que sentimos em todos os locais necessitados. E nos dê força, Senhor, para após esse momento de sintonia, nós possamos encarar as provações, os testes que virão pela frente, amparados pela sua bênção, pela sua paz. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Até semana que vem. Obrigado. Com Deus. Com Deus. Bem.